mas sempre beberem um bocadinho de sol, não é? Exatamente. Ora, bom, o que acontece é o seguinte. Nós hoje, infelizmente, vivemos numa selva de betão, não é? Sim. Antigamente teríamos sempre o nosso jardinzinho, tínhamos lá as outras plantas, cada vez mais as pessoas sentem necessidade de terem em casa as suas plantas. De modo que começam realmente a recorrer às plantas de interior. E se tiverem um certo cuidado, nós poderemos ter coisas bonitas em casa, como por exemplo os antúrios, que nós temos aqui, portanto, toda esta parte que aqui está, que são de antúrios. Agora, há uma coisa que muitas das vezes não compreendo. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de antúrios. Mas quando ouço as pessoas dizerem que gostam muito da flor do antúrio, eu sinceramente não gosto. Então? Não gosto pelo seguinte, já reparou bem na flor do antúrio? E a flor? Dizem, isto realmente é que flor bonita, mas isto não é uma flor. Isto é uma folha modificada. Exatamente. Isto é uma bráctea chamada bráctea. A flor está aqui, é quase insignificante. Que é aquela que anuncia o aparecimento da flor? Não, a última folha é aquela que anuncia o aparecimento da flor? Sim, exatamente. É sempre a última. É sempre a última. Aliás, isto não é uma flor, é uma inflorescência. Sim. Como nós sabemos. Bom, o caso do Spathiphyllum também. Tem um nome assim um tanto ao quanto extravagante, mas de qualquer forma. Isto até dá pesadelos nós estarmos realmente a sonhar com este nome durante a noite. Com estes nomes, não é? Mas não há dúvida alguma que o Spathiphyllum é também a mesma coisa. Aqui temos nós também uma folha modificada, a tal bráctea, e depois temos realmente cá uma inflorescência no meio, que é insignificante, que realmente que não tem beleza praticamente nenhuma. Mas estas são aquelas que é mais comum vermos então nas nossas casas, mas são também aquelas que menos trabalho dão? Ou elas... Não. O Spathiphyllum requer um substrato que esteja sempre úmido. Úmido não quer dizer encharcado. Sim. Úmido é diferente de ser encharcado. Muitas das vezes as pessoas regam. E deixam o pratinho, a história do pratinho para baixo, não é cheia de água. Pelo lado de baixo, nós metemos um prato pelo lado de baixo que só está a fazer mal à planta. Portanto, nós não devemos ter isso. Agora, o que devemos é tal caso do dedo, nós metermos aqui e vermos, mas termos sempre um substrato úmido. O Spathiphyllum quer isso. Ao contrário, por exemplo, dos antúrios, que basta regar 2 vezes por semana. E o substrato? Quando isto começa a ficar um bocado cheio... E quantas vezes colocamos o substrato? Também é outra das dúvidas. Sim, mas o substrato, de modo geral, se nós mudarmos uma vez por ano, é o suficiente. Ok. E que substrato é o adequado, quer para o Spathiphyllum, quer para os antúrios? O substrato adequado é o seguinte, é nós arranjarmos um balde e nós metermos, portanto, com a mesma medida, metermos uma parte de terra vulgar, chamada vulgarmente a terra de jardim, uma parte de terra vitaminada, que se compra naqueles sacos, nos hortos, que nós encontramos aí, misturamos, e depois 2 partes de orgânico, de composto orgânico, que também se vende aí, até o composto de cavalo, que se vende aí também em sacos. Se não tivermos em casa nada, que isso uma vez por ano, fazer. Uma vez por ano é o suficiente. Nós mudarmos uma vez por ano é o suficiente. Vamos falar da exposição ao sol? Sim, a exposição deve estar ao pé de uma janela, longe da janela? Ora bom, estas duas, quer o Spathiphyllum, quer o antúrio, são provenientes da América do Sul. Sim. Portanto, nós precisamos de uma exposição solar. No entanto, convém... o que é que nós chamamos meia sombra? A meia sombra é aquilo que a planta quer ter uma claridade, mas que não seja exposta diretamente ao sol, entre, sobretudo, as 10, 10 e meia da manhã e as 4, 4 e meia da tarde, que é quando o sol é mais forte. Portanto, nós aí vamos evitar. Claridade, sim, sol direto, não. Porque nós voltamos à mesma coisa das orquídeas, não é? Sim. Isto vive realmente em climas tropicais, subtropicais. A claridade... Só apanha uns raizinhos de sol de vez em quando. Exatamente. A claridade é filtrada através da copa das árvores. Sim. E desta já falámos. Estão ali mais... Nós temos, por exemplo, aqui o ciclame. Os ciclames, que são originários da Europa. Portanto, quer um clima ameno, o ciclame, quer um clima ameno. E esta folha também é muito bonita. É muito bonita. Aliás, muitas das plantas que nós temos no interior, muitas das plantas do interior que nós temos, são cultivadas até não só pela flor, mas pela folhagem. Nós sabemos disso. Sim. Que nós temos muitas plantas que são cultivadas, no caso, por exemplo, das begónias, que nós temos, que são cultivadas. Outra folha linda. É uma folha bonita. Aliás, quer uma begónia, quer outra. Aliás, há bastantes variedades. E há muitas cores? Muitas cores. Sim. Há muitas cores. Aliás, nós até vemos algumas que são já de exterior, que se adaptaram. Sim, mas não é nenhuma derivação. Portanto, ela não nasceu com esta cor e tornou-se assim. Não. Isto são realmente espécies diferentes. Completamente espécies diferentes. Que são originárias da Ásia.
mas que também querem realmente um certo cuidado. Alguma umidade, talvez, não? Umidade também, Sim. umidade também. Também precisam de umidade e também precisam... As begónias, ao contrário de outras plantas, são plantas que querem meia sombra ou até só sombra. Já reparou, por exemplo, quando muitas das vezes vai a um talho que vê lá begónias lindas? Nunca consegui compreender se é o cheiro da carne que faz lá me tornar aquelas folhas tão bonitas. Mas o que é certo é que a luminosidade sem luz direta faz com que elas tenham realmente uma folhagem lindíssima. Isso realmente é importante, quer dizer, que nós tenhamos o cuidado com as begónias. Não, e são folhas completamente diferentes umas das outras, destas espécies que aqui estamos a mostrar, não é? Sim. Mas são todas absolutamente encantadoras. Não é? Aqui nós temos, por último, duas plantas que são originárias da África, da África tropical. Nós temos aqui a calanchoé, e a sampólia, que nós vulgarmente designamos por violeta africana. Sim. Eu queria chamar a atenção para estas duas plantas pelo seguinte. Diga. É que nós conseguimos reproduzir facilmente, quer uma, quer outra, da seguinte forma. É por estaca de folha. Se nós chegarmos aqui como e assim? com o dedo, nós tivermos o cuidado... Como se espera? Se nós tivermos o cuidado com o dedo de arrancar uma folha, nós metermos num copo com água, e que este copo com água tenha apenas 1 centímetro de água, não mais, senão vai apodrecer. Se deixarmos lá ficar com uma temperatura ambiente que seja quente, sobretudo isto na altura do verão, nós conseguimos com facilidade, vai começar a aparecer aqui umas raizinhas cerca de 3 semanas depois. No meio vai começar aqui a aparecer um broto, 2 folhinhas pequeninas, e passado 1 mês e meio nós temos aqui uma nova planta. É metermos nessa altura no substrato, e nós tivemos novamente uma calanchoé num copo, com 1 centímetro de água. Com o calor, o que acontece Qualquer uma das água... 4 que aqui estão? Sim, senhor. Quer realmente a calanchoé, quer a sampólia. É a mesma coisa. Nós também, se chegarmos aqui, também se nós conseguirmos cortar cada parte de baixo com o dedo, cortarmos o mais junto possível, sempre à terra. E nós metermos isto. E consegue realmente reproduzir por estaca de folha. Bom, são plantas então mais necessitadas de calor e de sol também? Exatamente, porque são plantas africanas que também, mais junto às janelas. Necessitam. Mais junto às janelas, exatamente, que nós podemos. Agora, em relação à rega, a calanchoé não quer muita régua. Não está habituada? Não quer muita rega. Exatamente. Tem medo de tomar banho. Não é? Tenho medo de tomar banho. Ou então vive com pouca, não é? Exato. Vive com pouca água. É o suficiente. São plantas, todas elas que aqui estão, são tudo plantas perenes. Sim. Portanto, não são plantas que desapareçam no final do ano. À exceção que nós temos aqui do ciclame. O ciclame é uma planta que se pode adaptar facilmente ao exterior. Sim. No entanto, acontece que muitas das vezes, certamente que já repararam, que um bulbo que tem aqui na parte de baixo, só ele é que fica. As folhas desaparecem completamente e as flores também desaparecem completamente. Convém realmente que, em relação ao ciclame, nós façamos por replantá-lo todos os anos ou pelo menos de 2 em 2 anos. Porque o ciclame é anual ou bianual. Muito bem. O resto destas que aqui temos, portanto, garante-nos que quer a flor, quer esta folha, a última, se mantém? Mantém-se durante um certo período de tempo. Sim, mas ela quer uma, quer outra caia, não é? Quer sim, a última. Exatamente. Sim. E na altura que ela começa realmente a murchar, nós vamos aqui, pegamos numa tesoura. Outra coisa também que eu queria falar a respeito de pegar na tesoura e de nós cortarmos a flor. Quando uma folha está seca ou quando a flor está seca, é habitual nós pegarmos numa tesoura e nós virmos cortar. Sim. Ora bom, nós quando vamos lá ao centro de saúde ou quando vamos ao centro de enfermagem... Ninguém nos corta o braço, não é? Não é isso. Será que ele vai cortar com a mesma tesoura que esteve anteriormente a servir outro paciente? Convém, se nós não fumamos, nós termos realmente um isqueirozinho e pegarmos na tesoura e passarmos pelo fogo para desinfetarmos. Porque nós não sabemos se esta planta está doente e se nós não vamos transmitir a doença à planta seguinte. Então, temos realmente de ter sempre esse cuidado. Ao pegarmos, nós tentarmos sempre desinfetar a tesoura pelo fogo. É a melhor maneira. E o corte é conforme nos der mais jeito? O corte deve ser sempre oblíquo. O corte nunca é na horizontal, mas é sempre oblíquo. Para quê que o corte deve ser oblíquo? O corte é oblíquo para que a água, quando cair em cima, possa escorrer para o lado de baixo e não fique a apodrecer, a haste floral.
É a mesma coisa também que no enraizamento por estaca. Quando nós tentamos enraizar por estaca, nós não devemos fazer um corte horizontal, mas sim um corte oblíquo. E porquê? Porque o corte horizontal tem uma superfície menor do que tem o corte oblíquo. Portanto, tem mais possibilidade de enraizamento quando nós fazemos um corte oblíquo. Tem toda a razão. Para a substituição da terra e do substrato é a mesma periodicidade destas primeiras das quais falámos? Sim, exatamente. É uma vez por ano? Uma vez por ano. Há exceção, realmente, conforme eu falei, daqui, que pode ser de 2 em 2 anos. Uma vez por ano convém, sobretudo se nós virmos que ela começa realmente a estar com o vaso bastante cheio. Sim, senhor. Jaime, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui à Praça da Alegria. Até à próxima. Jaime Vieira. Muito obrigado. Sónia, tu também és uma flor. Pode ficar aqui ao meu lado, meu amigo. Onde é que vai? Não, se vai embora. Eu bem sei que ali ao seu lado esquerdo tem uma série de flores que gostava também de regar. Mas não é o caso, meu amigo. Deixe lá estar as flores com um jardinista diferente que é o Joaquim Guerra. Também se pode pensar dessa forma. E reparem só no belíssimo jardim que eu aqui tenho. Jaime, um beijinho. Obrigada por ter vindo.